salto um pequeno trecho para concluir, juntamente com a nota, o combate à corrupção, no que respeita ao judiciário, é compromisso de todos os juízes que, diga-se, têm cumprido de maneira exitosa em todos os recantos do Brasil os compromissos constitucionais e legais. Essa nota, senhor presidente, me lembra, e estou encerrando, essa pretensão de algumas pessoas quererem se apropriar do necessário discurso da combate à corrupção em nosso país. Isso me faz lembrar, senhor presidente, a parábola do fariseu e do publicano, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. E não tem nenhum problema em citar os evangelhos, porque nós sabemos, embora o nosso Estado seja laico, os livros sagrados das distintas religiões, o Alcorão dos muçulmanos, a Torá dos judeus, os evangelhos dos cristãos, fazem parte hoje do patrimônio cultural da humanidade. E essa parábola do fariseu, que é contada por Jesus, ela se expressa da seguinte maneira: 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aí, encerrando a lição dessa parábola, Jesus concluiu o seguinte: eu lhes digo que esse homem, o publicano, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus, porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Portanto, senhor presidente, eu penso que ninguém pode se arvorar mais do que qualquer outro juiz no que tange ao combate à corrupção. Neste campo, nesta seara, nesse âmbito, é preciso que tenhamos todos um pouco mais de humildade. Então, senhor presidente, eu quero concluir cumprimentando aqueles ministros que, eventualmente, farão parte da ilustrada minoria, mas acompanho na íntegra o voto do relator em todos os seus termos. É como voto. Agradeço, ministro Ricardo Lewandowski. Como voto, o ministro Gilmar Mendes. Presidente, boa tarde. Inicialmente, gostaria de iniciar cumprimentando Vossa Excelência pelo pronunciamento que teve ontem e também pelo ato que hoje houve por bem praticar, tendo em vista todas essas circunstâncias especiais que tornaram tão especial esse julgamento. De fato, presidente, nós estamos vivendo tempos bastante interessantes, como cita sempre o ministro Marco Aurélio. E, neste caso, uma batalha de tararé, porque se criou uma onda em torno de uma mudança que jamais houve. É mentirosa a afirmação de que essa questão se tornou relevante porque a segunda turma assim decidiu. Já se mostrou ontem que sempre o tribunal assim decidiu. Nunca houve uma variação. De modo que é mentirosa a afirmação de que o tribunal, que a segunda turma criou esta questão. Nada a ver. Nada a ver. Como nunca houve variação,
sobre a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Agora, o que é inusitado, presidente? É esses ataques feitos por membros do Ministério Público a julgadores, como se estivessem participando de uma corrida do ouro. E até se descobriu que, de fato, estavam participando de uma corrida do ouro, com a fundação que se criou em Curitiba. De fato, o combate à corrupção passou a dar lucro. Descobriu-se isto, entende-se. Porque como explicar isto? Veja, nós estamos discutindo teses jurídicas e só. E perde-se, ganha-se e se encerra. Já disse bem, e vários aqui, em geral, e a experiência nossa ensina isto. Atrás de um decantado moralista mora um imoral. Ou dentro de um decantado moralista mora um imoral. Quem não se lembra, presidente, da Operação Satyagraha? A Polícia Federal, comandada por Protógenes e por Paulo Lacerda. Como resultou isso depois? Descobriu-se que a operação pode ter sido comprada. Protógenes hoje foragido da justiça. É preciso ter muito cuidado. Combate à corrupção tem que se fazer dentro do âmbito da lei. Veja esta fundação, que em boa hora a Procuradora-Geral houve por bem impugnar. Estamos falando de 2,5 bi apropriados para finalidades. Veja, Vossas Excelências, 2,5 bilhões de reais significam algo como 400 milhões de reais ano em aplicação. A Fundação Calouste Gulbenkian, de grande fama internacional, aplica em Portugal 100 milhões de euros, 400 milhões de reais. Esta fundação seria a mais poderosa do Brasil. Com recursos públicos, presidente. Portanto, a corrida de ouro, pelo ouro que se vê, é aqui. Agora, vamos ao tema. Veja, não há nenhuma novidade. Do que se trata? A Procuradoria afirma que há fatos ocorridos em 2010, 2012 e 2014. Quanto ao último, 2014, aduz tratar-se de crime eleitoral praticado pelo deputado federal Pedro Paulo para conseguir novo mandato da mesma natureza, devendo permanecer no STF. Em relação ao fato de 2010, entende que se trata de crime que não deve tramitar perante o STF, pois praticado quando Pedro Paulo era deputado estadual e estava disputando as eleições para deputado federal, pugnando pela remessa dos autos à Justiça Eleitoral do Rio de Janeiro. No que toca aos fatos de 2012, pugna pela cisão do feito, com a remessa dos autos dos crimes eleitorais à Justiça especializada em investigação dos demais perante uma das varas federais criminais do Rio de Janeiro. Aprecio as questões, presidente. Todos nós sabemos da importância do princípio do juiz natural previsto no artigo 38 e 53 da Constituição de 1988. A norma do artigo 5º é reproduzida em praticamente todos os países de forte tradição constitucional, tratando-se de uma das principais garantias civilizatórias estabelecidas e consolidadas nos últimos séculos. Em Portugal, Jorge Figueiredo Dias defende que a ideia de juiz natural assenta-se em 3 postulados básicos. Somente são órgãos jurisdicionais os instituídos pela Constituição. Ninguém pode ser julgado por órgão constituído após a ocorrência do fato. Entre os juízes pré-constituídos vigora uma ordem taxativa de competências que exclui qualquer alternativa deferida à discricionariedade de quem quer que seja. Na jurisprudência do Tribunal Constitucional Alemão, decidiu-se que integra o conceito de juiz natural para os juízes constitucionais a ideia de imparcialidade, isto é, a concepção de neutralidade e distância em relação às partes. Discorrendo sobre a experiência colombiana, Carlos Bernal Pulido
afirma que o direito a um juiz natural é um direito a um juiz pré-estabelecido com competências fixadas em lei, de maneira a possibilitar a garantia da imparcialidade. Portanto, o juiz natural é aquele previamente definido pela Constituição e pela legislação como órgão competente e imparcial para conhecer determinada demanda, sendo a competência definida como a porção, quantidade, medida ou grau de jurisdição que corresponde a cada juiz ou tribunal. Por sua vez, a fixação da competência deve obedecer a determinadas características, como a legalidade, pois deve ser fixada por lei em sentido estrito, a imperatividade, que significa a impossibilidade de ser derrogada por vontade das partes, a imodificabilidade, porque não pode ser alterada durante o curso do processo, e a indelegabilidade, já que não pode ser transferidas por quem a possua para outro órgão. Além disso, trata-se de matéria de ordem pública, posto que fundada em princípios do interesse geral. Destaque-se que o legislador goza de relativa margem de discricionalidade na determinação das competências judiciais dentro dos marcos ou parâmetros estabelecidos pela Constituição. Agora, podemos até dizer, seria mais conveniente, de iure constituendo ou de lege ferenda, esta ou aquela modelagem em termos de competência. Isso se pode dizer, e é livre o debate em torno disso. Mas a questão nunca se colocou como nova no campo, como se verá nesta matéria, inclusive de lege lata. Já na Constituição de 34, o texto era expresso. A Justiça Eleitoral, que terá competência privativa para o processo nas eleições federais, estaduais e municipais, inclusive as dos representantes das profissões, excetuado a de que se trata do artigo 52, parágrafo 3º, caberá processar e julgar os delitos eleitorais e os comuns que lhe forem conexos. Isto já em 34, em função da mudança ocorrida em 1932. A Constituição de 46, o processo e julgamento dos crimes eleitorais e dos crimes comuns que lhe forem conexos, competência da Justiça Eleitoral, artigo 119. A Constituição de 67, o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os conexos, e bem assim os habeas corpus e mandado de segurança. A Constituição de 69, a lei estabelecerá a competência dos juízes e tribunais eleitorais, incluindo entre as suas atribuições o processo e julgamento dos crimes eleitorais e os que lhes são conexos. Ou as palavras fazem algum sentido, ou isto mostra uma continuidade normativa insofismável. Ah, mas tem mudança na Constituição de 88. Ok. A Constituição de 88 não tratou da questão de forma taxativa, já que o artigo 121 remeteu à lei complementar as disposições sobre a organização e competência dos tribunais e juízes eleitorais. Não obstante, o artigo 109.4 da Constituição Federal da República, ao tratar da competência criminal da Justiça Federal, ressalvou expressamente os casos submetidos à Justiça Eleitoral. Nós cansamos de discutir isso na Justiça, seguindo a linha do raciocínio das cartas anteriores. Os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesses da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral. Ministro Gilmar, apenas para conhecimento próprio. Vossa Excelência, então, eu não tive essa oportunidade de fazer essa leitura. As constituições anteriores, todas, elas falavam em crimes conexos. Conexos. E a 88, essa nossa agora não fala nada. Não fala, mas vem a lei complementar que repete, e o Supremo considerou, isso em 1996, que tinha sido recebido. Mas veja, isto faz uma linha normativa inequívoca. Pode-se discutir isto. Pode-se dizer até que se deve mudar. Mas... E aí, ministro Gilmar, Vossa Excelência me permite, para mim, com todo respeito, essa matéria está tão clara
Porque se não estivesse clara assim, não haveria necessidade de um projeto de lei partido do Ministério da Justiça, justamente com a proposição de cindir esses crimes e tirá-los do âmbito da competência da Justiça Eleitoral. Então, isso é um indicativo maior de que a interpretação que eu creio que Vossa Excelência está seguindo, data vênia, é a mais correta. Vossa Excelência citou o artigo 78 do Código de Processo Penal, já citado pelo ministro Marco Aurélio, que diz exatamente que compete ao juiz processar e julgar os crimes eleitorais e os comuns que lhe forem conexos, ressalvada a competência originária do Tribunal Superior e dos tribunais regionais. Portanto, é essa a linha que nunca foi questionada. Agora, quando se descobre que pode haver um inconveniente, veja, vamos entender e vamos traduzir isso para as pessoas, que o que se trava aqui, a rigor, a par de um debate sobre competência, é uma disputa de poder. É uma disputa de poder. E se quer ganhar a fórceps, constranger, amedrontar as pessoas. Mas fantasma e assombração aparece para quem neles acredita. Nós vimos, são métodos que não honram instituições. Nós vimos, eu acompanhei o julgamento, coordenei o julgamento na Justiça Eleitoral do caso Dilma Temer. Eu vi o que fizeram, por exemplo, com o ministro Napoleão, vazando informações na 1ª hora para constranger. Isto não é método de instituição, isto é método de gangster. Gangster. É disso que se trata. Veja o que 4 procuradores escrevem sobre o ministro Noronha porque suspendeu liminares. Diogo Castor, Felipe Delia Camargo, Liana Helena Jopé, Rafael Santos Bueno, atacando o ministro Noronha porque, no exercício de suas funções, concedeu liminar presidente do tribunal. O título é: Após Lava Jato, o Brasil precisa de renovação na justiça. E o que se diz? O Brasil pós-Lava Jato mudou, a impunidade dos poderosos foi rompida e os brasileiros exigem novas práticas políticas. Isso é um fato. Prova mais recente foi a vergonhosa derrota do senador Renan Calheiros na última eleição à presidência do Senado. Acontecimentos como esses são resultado da significativa renovação do Poder Legislativo na última eleição. Eu imagino que o que se pensou, não quero cometer perjúrio, mas o que se pensou com essa fundação do Deltan Dallagnol foi criar um fundo eleitoral. Era para isso. Imagine o poder, quantos blogs teriam, quanta coisa teria à disposição. São 4, a Fundação Calouste Gulbenkian movimenta 400 milhões de reais, 100 milhões de euros. É uma das fundações mais bem-sucedidas em termos culturais. Esta gente faria tudo no Brasil, faria chover com esse dinheiro. Estou falando, veja, projeto de poder. É disso que nós estamos falando. E aí diz, o ministro João Noronha do STJ não possuía currículo que pudesse classificá-lo como pessoa de notável saber jurídico. Veja a injustiça, a ousadia desse tipo de gente. Desqualificada. Desqualificada. Não há na história desse país, da relação da Procuradoria com o Supremo e com os tribunais, esse tipo de tradição. Jamais. Quem encoraja esse tipo de coisa é um covarde. Quem é capaz de encorajar esse tipo de gente, gentalha, despreparada, não tem condições de integrar um órgão como o Ministério Público. Veja, nem pensamento estratégico tem, porque a toda hora vai estar peticionando lá. Como fazer isto? Mas veja o que diz do ministro, de um ministro que é de fato notável, tão notável, que os advogados dizem
deveria chamar João Notável de Noronha. É isso que os advogados dizem. Mas o que eles dizem? Requisito constitucional para acesso aos cargos dos tribunais superiores. Formou-se na pequena Pouso Alegre. Jamais passou perto das cadeiras acadêmicas de mestrado e doutorado, exercendo toda a vida o cargo de advogado do Banco do Brasil. Ao menos é isso que suas decisões fazem crer. E aí passam a atacar o ministro João Noronha, argumento ad hominem, porque decidiu contrariamente a eles, em processos, habeas corpus, deu suspensão, à atividade cautelar do presidente. Pode-se conviver com isso de maneira séria? É isto que a lealdade institucional ensina? E aí passam a... Por quê? Porque decidiu contrariamente, quando nós sabemos que diante de pedidos que se colocam, há duas alternativas, pelo menos, entre as variantes que podem ser deferidas ou indeferidas. Veja, agora, por que se faz isto? Para amedrontar as pessoas, para fazer com que elas fiquem com medo e decidam desta maneira. São capazes de fazer a Polícia Federal interceptar conversas, de fazer ameaças, como fizeram ao ministro Napoleão e fazem a outros. Se isto é elemento de persuasão, se isto tem a ver com alguma coisa de Estado de Direito, obviamente que é uma outra coisa. Isto é um modelo ditatorial. Esta gente não... se eles estudaram em Harvard ou em alguma coisa, não aprenderam absolutamente nada. São uns cretinos. Não sabem o que é processo civilizatório. Não sabem o que é processo. E sabe-se lá o que podem estar fazendo com esse dinheiro. Porque, a rigor, quem atua limpamente no processo não se apaixona pelo processo. Não sai a fazer esse tipo de imprecações. Perde-se ou ganha-se. A rigor tem que ter imparcialidade. Quem faz esse tipo de imputação não teria condições de estar atuando nos processos. Não sei por que as partes, até agora, não arguíram a suspeição dessas figuras. E querem amedrontar os juízes. Eu me lembro de um colega, Fábio Prieto, que dizia que isso era uma prática em São Paulo. Procuradores da República ameaçando juízes. Isso se tornou depois uma prática nacional. Até um folclore contam que um juiz teria tido um affair com uma procuradora, depois se desentenderam, e por isso foi processado por ela. Isso é folclore da Justiça Federal de São Paulo. Não é possível isto. Vamos nacionalizar um mínimo de moralidade, de civilização. Parem com isso. Por quê? Porque não estão falando com pessoas assombradas. Não é ninguém que roubou galinha com eles ontem. É preciso ter respeito às instituições. Veja quando esses falsos heróis estão nos cemitérios hoje. Descobre-se exatamente que eles integram máfias, organizações criminosas. Está se vendo que o combate à corrupção é lucrativo. Mas eu prossigo. Sobre a questão. Outra não é a conclusão da doutrina. A título de exemplo, Guilherme de Souza Nutti defende que, caso exista um crime eleitoral conexo com um crime comum, ambos serão julgados na Justiça Eleitoral. A mesma lição de Aury Lopes Júnior. Importante destacar que a segunda turma proferiu inúmeros acordos, nunca variou, mas nunca teve dúvida, estava aplicando a jurisprudência do tribunal e aplicando, na verdade, o direito constitucional tradicional do Brasil, desde 32, 34. Prestou deferência às regras de competência da Justiça Eleitoral acima transcritas, exercendo uma postura de autocontenção judicial
que deve ser praticada diante dos casos de legítimas opções legislativas. Não é aqui o direito do eu acho. Não. Eu acho o quê? Não tem nada a ver com isto. Posso achar o que quiser. Eu tenho uma lei, eu tenho interpretação. O tribunal assim decidiu todas as vezes. Eu cito a PET 6.820, a relatoria de Vossa Excelência, em que se assentou que nos casos de doações eleitorais por meio de caixa 2, ou seja, de fatos que constituem em tese o crime de falsidade ideológica eleitoral, subsistiria a competência da Justiça Eleitoral com base no artigo 35.2 do Código Eleitoral, mesmo em face da existência de crimes conexos de competência da Justiça Comum. Mas não estava se inovando em nada nesse campo. Vossa Excelência também, presidente, disse que o próprio Código de Processo Eleitoral, ao tratar de determinação da competência por conexão, estabelece que no concurso entre a jurisdição comum e a especial prevalecerá esta, destacando que a Justiça Eleitoral trata da matéria especializada em relação aos crimes de competência da Justiça Federal ou Estadual. Existem outros precedentes desta Corte no mesmo sentido, conforme se observa no julgamento da PET 5.700, Celso de Mello, conflito de competência 7.033, Sidney Sanches, julgado em 2/10/96, já referido aqui, multireferido. No julgamento da PET 5.770, a remessa dos autos à Justiça Eleitoral foi inclusive requerida pela própria Procuradoria-Geral da República. Não havia dúvida em relação a isso. Não se desconhece a importância das competências atribuídas à Justiça Federal pela Constituição da República de 88, enquanto ramo específico do Poder Judiciário com competência para processar as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas. A norma do artigo 109.4 da Constituição possui uma evidente preocupação com questões federativas, estabelecendo um corpo próprio de juízes vinculados à União para julgar crimes e infrações que afetem seus bens, serviços e interesses. Estou citando um artigo de Rodrigo Mudrovich e outros sobre a conexão entre crimes eleitorais e federais. Desta feita, afasta-se qualquer tipo de suspeitas ou interferências locais de agentes e juízes vinculados aos Estados-membros sobre crimes e questões envolvendo o interesse nacional. Contudo, há uma ratio igualmente relevante, sob o ponto de vista constitucional, para a atribuição à Justiça Eleitoral da competência para julgamento dos crimes eleitorais e conexos, que é a preocupação com o bom funcionamento das regras do sistema democrático e com a lisura dos pleitos eleitorais, apurando eventuais condutas que afetem indevidamente esses princípios e valores estampados no artigo 1º, 4º, princípio democrático combinado com o artigo 14, soberania popular e sufrágio universal, com voto direto, secreto e com igual valor para todos, por exemplo. Sobre o tema, Mudrovich, Felipe Carvalho e Gabriel Ursi dizem: a escolha histórica de atribuir à Justiça Eleitoral a competência para julgar os crimes comuns conexos às infrações eleitorais reflete, em verdade, um pensamento político-constitucional que remonta a meados do século XX do Brasil, de que assuntos eleitorais, incluindo aqueles referentes ao processamento de delitos praticados dentro desse contexto, são centrais para a manutenção da democracia. Para garantir que não apenas os interesses da União, como também a atividade parlamentar e do Poder Executivo traduzam da forma mais fidedigna possível os desígnios da população, é recomendável que o processamento dos crimes relacionados ao ilícito eleitoral seja apurado em conjunto a este, por também consistirem em expedientes por meio dos quais a lisura do procedimento eleitoral foi comprometido. Essa era a lógica. Se os crimes conexos aos ilícitos eleitorais dispõem de aptidão para afetar o exercício da vontade popular através do voto e, em maior medida, o próprio funcionamento da democracia, a sua apuração deve ser feita por aquele âmbito que foi gestado e desenvolvido visando a proteção desses interesses, qual seja a Justiça Eleitoral. Compreender de forma diversa implica conferir diverso sentido às competências da Justiça Eleitoral e ao espírito que guiou o seu funcionamento. Eu repasso, então, essas questões, presidente, e cito, então, os precedentes já aqui mencionados, aquele da relatoria do ministro Sidney Sanches, de 1996,
96. Depois, um outro precedente da relatoria do ministro Sepúlveda pertence de 2003, portanto, em épocas diferentes, nenhuma palavra diferente variou em torno dessa temática. Sob a mesma Constituição de 1988. Veja o que diz pertence neste caso, o RE 398042. Firma a jurisprudência do Supremo, no sentido de que a única ressalva à competência por prerrogativa de função do Tribunal de Justiça para julgar juízes estaduais dos crimes comuns de responsabilidade é a competência da Justiça Eleitoral. Seguindo essa linha de raciocínio, caso fossem acolhidas as razões apresentadas pelo parquê, não seria possível o processamento no STF de crimes praticados por autoridades com prerrogativa de foro conexo com outros crimes de competência da Justiça Federal. Sequer seria possível a manutenção no STF da apuração dos fatos relativos ao presente caso, ocorridos em 2014, em relação aos co-investigados que não possuem foro por prerrogativa de função. Então, a solução é contraditória, já que a própria PGR requeriu a manutenção das investigações relativas a tais fatos nesta Corte. É importante destacar que a jurisprudência do STJ segue o mesmo entendimento. Ontem já foi isso amplamente demonstrado nos dois casos da Corte Especial. A ação penal 865, da relatoria do ministro Herman Benjamin, e o segundo desembargo de declaração no inquérito 1181, da relatoria do ministro Og Fernandes. Portanto, essa matéria, a meu ver, pode-se destacar, pode-se disputar, pode-se dizer que o ideal seria um outro modelo, mas não é isso que está em jogo. Nós temos um sistema de direito positivo, que nunca foi controvertido a propósito dessa temática. A outra questão que assusta é o ataque desabrido à justiça eleitoral. Essa aqui é uma invenção brasileira, e uma bem-sucedida invenção brasileira passou a ser a grande ameaça. E é um ataque também, ao fazê-lo, à justiça estadual que a compõe, que a integra, e ao Ministério Público Estadual. É disso que se cuida e não reparam. Veja, são tão desavisados, tão despreparados, tão voluptuosos, tão voluntaristas, que querem, na verdade, atender a reclamos imediatos. E já se vê, muitas vezes, espúrios. O combate à corrupção dá lucro. Mostrou-nos bem Protógenes. É preciso combater a corrupção dentro do Estado de Direito. Não se pode combater a corrupção cometendo crime, ameaçando pessoas, exigindo delações ou fazendo acordos, tendo irmão como dono de escritório porque passa as delações. Tudo isto não é compatível com a ordem do Estado de Direito. Assim se instalam as milícias, presidente. O Esquadrão da Morte é fruto disto. É preciso ter cuidado. Quem investiga tem que observar o Estado de Direito, as regras do Estado de Direito. E não pode sair a vilipendiar as pessoas dessa maneira. Quer dizer, a instituição da Justiça Eleitoral, que é uma unanimidade entre nós, é vilipendiada. Eu repasso aqui. O reconhecimento, Teresa Sadek, Walter Costa Porto, da contribuição que a Justiça Eleitoral deu a esse país, ministra Rosa, ao longo desses anos. Vilipendiada desta forma, de maneira grosseira, tosca, irresponsável, por gente que não conhece. Oxalá eles tivessem se informado em Pouso Alegre e tivessem a noção de república que tem João Otávio de Noronha.
infelizes, reles, desqualificados, deveriam ter... Eles não podem andar no chinelo do Noronha. E fazem esse tipo de vilipêndio. Por quê? Porque estão com dinheiro. Esses dias eu escutei do velho, do clássico. E a doutora Raquel vai saber do que estou falando. Everardo Maciel, conversando com Marcos Sintra, ele disse, presidente, falando de sua experiência na Receita Federal, força-tarefa é sinônimo de patifaria. Ganham gratificações, multiplicam recursos, dobram salários, e ele estava falando de sua experiência na administração. É preciso ter cuidado. O normal é que as investigações se façam pelos órgãos normais. Muito provavelmente, procuradora, os ataques que Vossa Excelência está sofrendo vêm do fato de tentar regularizar pagamentos. Vossa Excelência certamente não vai se pronunciar sobre isto, mas é legítimo adivinhar. É preciso ter cuidado com esses combatentes da corrupção. É preciso fazê-lo com transparência. Dizer quanto ganha, que escritórios fazem os acordos, como isso se dá, porque isso é muito sério. Mas, sobretudo, é inadmissível tentar constranger juízes dessa forma, vazando informações, atacando pessoas, vilipendiando o princípio da igualdade de chance, da igualdade de armas, desta maneira. De modo que, presidente, pedindo vênia pela ira, mas já que se falou hoje na Bíblia, é a ira santa. É repudiar os vendilhões do tempo. É não permitir que esta corte seja achincalhada por figuras que certamente não mereceriam um diploma de Pouso Alegre, mas que, por um desses acasos da vida, se imaginaram acima do bem e do mal. Eu disse esses dias, em relação a um episódio que me atingiu, que aquilo, ministro Fux, era bendito vazamento, disse eu. Isto foi o episódio do Rio Centro. Tentaram fazer explodir uma bomba que atingisse todo mundo e acabou caindo no colo das pessoas. Aqui também nós temos um caso interessante. Bendito ataque à corte, feita dessa forma. Sórdida, solerte, indigna. Bendita a fundação da Petrobras, com 2,5 milhões. Bilhões. Milhões. Nós erramos nos números. Nós nem sabemos o que isso significa. Porque aqui se demonstrou, como dizia o velho Mário Henrique Simonsen, que o trapezista morre quando pensa que voa. Eu acompanho o eminente relator às inteiras. Agradeço o ministro Gilmar Mendes. Como vota o ministro Celso de Mello? Senhor presidente, o Supremo Tribunal Federal defronta-se, neste caso, uma vez mais, com questão impregnada de inquestionável centralidade, de extrema importância e de altíssimo relevo, pois envolve a definição sobre a extensão dos poderes do Estado em